aí, você está acompanhando os protestos em Cuba? Boa parte da população está revoltada e indignada com questões como falta de alimentos básicos, dificuldades para coisas básicas em outros países, como ir ao supermercado, e a população foi para as ruas. A narrativa oficial do governo e que parte da esquerda nacional comprou é que isso acontece por conta do embargo. Essa narrativa não faz sentido, porque, ora, se o livre mercado é uma coisa ruim para os socialistas radicais cubanos, como é que o embargo dos Estados Unidos está prejudicando eles? A conta não fecha. Inclusive, isso é uma coisa interessante, né? Porque a esquerda brasileira se diz muito defensora da democracia, mas ela é bem ambígua em relação a Cuba e Venezuela, que são duas ditaduras. Cuba, claro, é bem diferente da Venezuela, porque é uma ditadura meio que clássica. Bom, a história de Cuba é o seguinte: em 1959 termina a Revolução Cubana, que tinha acontecido bem antes, né? Foi um processo lento, com base naquela lógica de guerrilha, né? Na mata. Foi uma estratégia, inclusive, que Cuba e Che Guevara eles tentaram exportar, né? Foi tentado na Bolívia, por exemplo, não deu certo. Foi onde Che Guevara faleceu, inclusive morto, provavelmente pela CIA. Tentaram também aqui no Brasil, durante a ditadura militar, no Araguaia, o pessoal que era contra o regime militar, aliás, os revolucionários, né? Porque muita gente era contra o regime militar e o fez de maneira legítima e pacífica. Inclusive, parêntese aqui, todos foram presos, torturados e mortos. Então, não há que se fazer uma comparação, né, entre o Estado e esses guerrilheiros. Afinal, os guerrilheiros já foram punidos, inclusive de maneira ilegal. Já os assassinos e terroristas do Estado, esses até hoje, pelo contrário, né, são nome de rua no Brasil. Então, não há que se fazer nenhuma comparação. Mas voltando, esse modelo de guerrilha cubano, uma parte da esquerda revolucionária na época tentou exportar, não deu tão certo. E aí, Cuba, antes da Revolução Cubana, era basicamente um bordel, um grande bordel dos Estados Unidos. A colônia de férias dos Estados Unidos era um país que sofria muito, né? Era basicamente um quintal americano. E um dos lemas da Revolução Cubana, na época, era pátria ou morte. Pois bem, acontece a Revolução Cubana, Cuba se vê livre das amarras estadunidenses, né? E aí a ilha se desenvolve muito, principalmente em duas grandes áreas, que é educação e saúde. É bom lembrar que Cuba é uma ilhotazinha do Pacífico, menor do que o estado de Pernambuco, aqui onde eu estou falando, e ela foi encharcada de dinheiro da União Soviética, que era uma grande potência na época da Guerra Fria. Então, até hoje Cuba tem um IDH muito alto, porque a saúde e a educação puxam esse IDH. Renda, que também entra no IDH, renda per capita, é baixíssima no país. Mas saúde e educação é algo que bomba, realmente é muito bom. E a medicina cubana, a medicina, principalmente na área de medicina tropical, né, é muito forte. Ainda assim, o país está se arrastando lá no processo de construir, né, fazer a vacina deles. Está faltando vacina, está faltando itens básicos, comida, e a população está se revoltando. Inclusive, eles subverteram o slogan da Revolução Cubana, que era pátria ou morte, e estão falando agora pátria ou vida, deixando para lá essa coisa dessa retórica revolucionária de romantizar o banho de sangue. Não, pátria ou vida. Esses protestos estão sendo capitaneados principalmente por artistas lá. A classe artística sempre está na proa, né, dessas questões, na maioria dos casos no mundo. E silêncio total, mais uma vez, da esquerda nacional, que parece, como a direita, ter seus ditadores de estimação, quando, na verdade, qualquer ditador, seja ele Getúlio Vargas, que foi ditador no período, principalmente do Estado Novo, né, 37 a 45 no Brasil, ditadura sanguinária, ainda que comparada à ditadura militar, seja Getúlio Vargas, seja Pinochet, à direita, qualquer ditador não presta, não defenda ditadores, certo? Se você veio nessa página e vai fazer alguma contemporização à ditadura cubana, esse não é o local. Cuba é bem ambivalente porque ela pontua bem, a ilha pontua bem em questões de educação básica e saúde, mas é complicado a gente defender isso se você tem uma população sem liberdades.
né? E eu não estou falando só de liberdade de mercado, mas de liberdades individuais, de protestar, por exemplo, ou de ver o filme que você quiser, ler o livro que você quiser, enfim, ter internet, né? Ter acesso a várias coisas que você não tem na ilha. Para você matar um boi, por exemplo, você tem que entrar numa fila e dizer quantos litros de leite você já tirou da vaca, qual o peso do gado, enfim, é uma coisa absurda. Você tem também algumas bizarrices, por conta que a economia é planificada e centralizada, né? Não é um regime capitalista. Então, você tem, por exemplo, engenheiros ou médicos que preferem atuar como taxistas ou como barmans. Você diz, por quê? Que maluquice é essa? Como assim? Eles têm uma formação excelente, mas o salário é planificado pelo mercado. Aliás, pelo mercado não, pela ausência do mercado, né? Pelo Estado. Então, é melhor trabalhar, às vezes, como barman ou como taxista, porque você vai ter o quê? Gorjetas, né? Você vai receber acima. Por isso que qualquer tentativa de planificação é uma grande burrice, né? A gente sabe isso, o Brasil viveu isso, uma coisa parecida, quando a gente tentou, por exemplo, precificar, né? Criar uma tabela de preços e impedir o mercado de seguir seu fluxo. Então, você cria um mercado negro, né? Um mercado, enfim, que é um mercado paralelo. E na ilha você tem essa coisa, né? De assim, você ter engenheiros ou médicos preferindo atuar por fora. Então, a situação em Cuba é essa. Como eu disse, um país controverso, porque assim, apesar de tudo, talvez seja muito melhor ser um pobre em Cuba do que ser pobre no Brasil, por exemplo. Você vai ter uma vida muitíssimo mais digna, sem dúvida. Porém, você não tem liberdades básicas. E aí fica, né, esse grande debate. Eu, pessoalmente, sou bem resoluto em relação a isso e não defendo nenhum tipo de ditadura, seja ela de esquerda ou de direita, porque eu prezo bastante pelas liberdades individuais. Aí alguém vai dizer, mas você não tem essas liberdades num regime, numa democracia liberal, né? Bom, você tem uma pretensão disso e você tem o direito, pelo menos, de pleitear isso. Em um país como Cuba, sequer isso é possível. Então vamos acompanhar aí o desfecho de tudo isso. Acho que Cuba é um país que tem tudo para bombar a partir do momento que ela se tornar uma democracia liberal, abrir seu mercado e ter a possibilidade de eleições. Mas se isso não acontecer, ela vai ser só um exemplo positivo na área de saúde e educação. Mas vai continuar um país miserável. Claro, tem a Cuba dos turistas e a Cuba da população. Então até o táxi que você pega é diferente. Então não caiam nessa assim. Você já foi para Cuba? Isso é quase o argumento do reaça, né? Que você fala mal da ditadura militar e ele pergunta, mas você viveu essa época? Você não era vivo. Livro de história, estatística, dados existe para isso, né? A gente não precisa ver em loco tudo. Até porque as análises em loco também são subjetivas, né, e enviesadas. Então não caia nessa de alguém... você já viajou para a ilha, você já foi para Cuba? Idiotice isso, né? Você tem acesso a dados, a livros de história, a reportagens, a um monte de coisa. Você não precisa ir lá em loco. Até porque a Cuba dos turistas, como eu disse, é outra Cuba. Até o táxi é diferente. Lá não tem sistema público, inclusive de transporte, é tudo em táxi. Interessante para quem é bem time de direitos urbanos, mas, enfim, é fã do modelo cubano. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado desse breve painel. Se serviu para te ajudar a ter uma noção do que está acontecendo e do que aconteceu, compartilha, divulga. E é isso, manda para aquele seu amigo que é defensor de ditadura cubana, mas aí fala mal de outras ditaduras. Não dá, tem que ser coerente. Ditadura é ditadura.